Quando falamos em provas adaptadas, vai muito além da leitura. Nós temos dentro de sala de aula uma diversidade enorme e hoje, com tantas nomenclaturas e tudo mais, a gente tem que levar em consideração as dificuldades invisíveis. Então, hoje você tem um aluno com TDAH que tem dificuldades de gerir o tempo, ele tem dificuldade no hiperfoco. Eu tenho um aluno autista com rigidez cognitiva, com dificuldades socioemocionais. Então, quando a gente fala em prova adaptada, vai muito além da leitura. Então, a gente vai ver aqui de forma rápida, mais objetiva e mais eficaz, que traga pra gente um trabalho que hoje está tão pesado, né? Mas que traga uma leveza, tá? Diversidades e necessidades. Trabalhando aquela ideia das dificuldades invisíveis, qual é a minha preocupação em adaptar uma prova? A primeira delas é eu entender a necessidade daquele aluno. Então, como eu falei anteriormente, eu tenho um aluno com TDAH e ele tem muita dificuldade em gerir tempo. Então, eu vou propor uma prova que seja dividida em 2 momentos. Eu vou propor uma leitura que ela seja mais concisa para que ele tenha uma profundidade maior e não se perca com um texto muito longo. Eu tenho um aluno que é autista, por exemplo, e muitas informações na sala acabam fazendo ele perder a atenção, acabam agredindo a questão visual. Então, todas essas adaptações elas vão ser levadas em consideração, e não só a leitura. Quando a gente vai para tipo de adaptações, que adaptações são essas que a gente precisa fazer? Vamos atentar para algumas questões. Essas adaptações elas vão permear esses pontos aqui. Formato da avaliação. Você tem uma prova escrita, mas você tem um aluno com dificuldades de escrever, você pode propor a ele uma outra avaliação. Uma avaliação oral. Você tem um aluno que tem muita dificuldade em organizar as ideias, mas ele é ótimo na questão de construir, de produzir material. Então, pode propor uma maquete, dependendo do contexto e da aula. Então, o formato dessa avaliação não precisa ser apenas a prova escrita. Métodos de resposta. Então, quais são as respostas que eu posso aceitar? Não, eu escrevi lá uma questão, ele tem que me dar aquela resposta escrita. Muitas vezes ele vai lidar com total habilidade, com total apropriação de conteúdo, uma resposta oral. Então, proponha a esse aluno, oportunize para que ele possa lhe dar respostas orais, além das respostas escritas. Se ele tem dificuldade motora ou ele tem dificuldade na questão motora, então ele tem uma dificuldade lá na escrita ou ele tem uma dificuldade oral, propõe a ele o uso do tablet, de materiais concretos. Na prova, questões visuais, para que ele visualize, por exemplo, uma prova de matemática que eu coloquei lá, Joãozinho pegou 5 laranjas. Então, para esse aluno que apresenta mais dificuldade visual, coloca lá o desenho das laranjas. Então, é mais uma adaptação. E em questão das respostas, propiciar a ele ter contato com objetos concretos para poder lhe dar aquela resposta. Isso não vai facilitar a vida dele, que é um mito que a gente vai ver mais adiante. Mas isso vai oportunizá-lo a entender com mais propriedade e lhe dar uma resposta apresentando o real conhecimento dele. Tempo e ambiente. Então, para aqueles alunos que têm mais dificuldade em foco, em concentração, você pode dividir essa avaliação em 2 momentos. Para os alunos autistas, que às vezes tem aquela questão da desregulação, então pode propor a ele 20 minutos de avaliação com uma atividade de relaxamento, mais 20 minutos de avaliação. Então, organizar esse tempo de maneira que esse aluno se sinta mais acolhido e mais à vontade para realizar essa avaliação. Ambiente. Ah, Sheila, mas meus alunos todos interagem, todos conversam, participam. Em sala de aula, você pode não observar isso, porque ele tem uma relação muito boa com os colegas, mas às vezes a gama de estímulos pode fazer com que ele passe por uma questão despercebido, ele tenha a perca do foco, a perca da concentração, e isso vai dificultar a prova. Então, tem aqueles alunos que, se houver a necessidade, retira ele da sala. As escolas que oportunizam, né, um monitor, alguém que ajude, é muito importante, porque aí a gente já entra em um outro assunto que vamos ver depois. O peso que o professor tem diante de tantas demandas, ainda tem aquela prova adaptada, ver aquele aluno específico. Principalmente os alunos com TDAH, eles têm mais dificuldade em organizar as ideias e perca de foco.
Então, quando o texto é extremamente longo ou ele é mais complexo, eles têm dificuldades e acabam se perdendo no texto. Então, resumir esse texto, mantendo as ideias principais, mas diminuindo esse texto para que ele tenha a oportunidade de compreender o texto em sua completude. Enunciados complexos também. Às vezes a gente faz um enunciado visando, meu aluno entende sem problema nenhum. E às vezes a gente esquece daquele que tem mais dificuldade em organizar as ideias, que aí a gente volta para alguns alunos com TDAH também. Então, reformular alguns enunciados também ajudam bastante. Uma questão no conteúdo, uma dica para quem trabalha com a formatação. Quando você pega um texto, recorta e cola ele na prova, é mais difícil para alguém reorganizar essa prova, porque não tem como reconstruir ou sintetizar aquele texto. Então, mesmo se você achou uma imagem legal, se houver a possibilidade de digitar, vai facilitar muito para diminuir aquele texto, tá? Apoio sensorial e emocional. Você já deve ter se pego em alguma atitude que você tá ou alguma situação que você tá meio tenso e tal, e pegar em alguma coisa, olhar para alguma coisa, ouvir alguma coisa lhe deixa mais relaxado. Então a gente tem aqueles alunos que são mais ansiosos, tem uma rigidez cognitiva maior, então proporcionar aquele, tipo, aperte algum objeto, mexa em algum objeto, se aquilo ali vai trazer um relaxamento para ele, por que não permitir? Porque aí o que você quer ali é avaliar a habilidade do aluno de compreensão. Então, aquele objeto que ele está utilizando para aliviar a tensão não vai prejudicar na sua avaliação, tá? Mitos. Você já deve ter ouvido ou até dito uma dessas duas frases. Adaptar é facilitar. E na verdade não é. Quando a gente tem consciência do que é igualdade e equidade. Então, se você tem na sala alunos e você distribuiu 2 lápis para cada, todo mundo aqui teve direito a 2 lápis. Então, você tratou todo mundo com igualdade, todos ganharam 2. Então, essa visão de igualdade é quando você olha para os alunos de maneira igualitária. Não trato ninguém de forma indiferente. Todos têm o mesmo direito, são vistos da mesma maneira. O que vai ser a equidade? É quando você dá oportunidades iguais. Imagine que você tem um muro e do outro lado do muro você tem um jogo. E aqui tem 2 crianças e elas querem muito assistir o jogo. E aí você entregou 2 caixas a cada uma. Quando elas empilharam as caixas para olhar do outro lado, uma viu perfeitamente, mas a outra ainda continuou sem ver, porque ela é de estatura menor. E aí você entrega uma 3ª caixa a ela. Ali você oportunizou, você trouxe equidade. Você deu àquela criança de menor estatura a mesma oportunidade de visualizar o jogo que a outra tem. Embora uma você tenha dado 2 caixas e a outra você tenha dado 3. Então, quando a gente vai para olhar para isso na questão de avaliação adaptada, quando você diminui um texto para um menino atípico, quando você reformula uma questão, não é que você está facilitando, você está trazendo a ideia de equidade, você está oportunizando essa criança de uma maneira que ela consiga compreender, que ela consiga transmitir o conhecimento dela sem se perder no rio de informações. O outro mito é, se a criança sabe ler, não precisa adaptar, que também é um equívoco. Aí a gente volta àquele ponto que a gente abordou no início, as dificuldades invisíveis. O TDAH, o autista, o dislexo, eles podem ler, mas eles vão trazer outras dificuldades. A dificuldade de organizar as ideias, a dificuldade de remir o tempo, a dificuldade de administrar a ansiedade. Então, essas dificuldades, elas são invisíveis. E que você, com o conhecimento que você tem do seu aluno, você pode adaptar essa avaliação das maneiras que a gente já falou, proporcionando tempos diferentes, momentos diferentes, respostas
outras possibilidades de respostas, outras possibilidades de avaliação. Então, quando a gente vem para o mito, desconstruindo esse mito, a gente vai entender que as crianças, elas têm dificuldades diferentes e nós podemos proporcionar a elas oportunidades diferentes. E aí a gente cai numa situação que gera um outro vídeo, né? O professor, ele já está tão carregado de tantas atividades e esse peso da cobrança acaba gerando aquela resistência de adaptar a prova, de trazer atividades adaptadas, de trazer outras oportunidades, porque é tanta cobrança. Só que aí a gente vai adentrar naquele tema. A culpa não é nossa, porque eu também sou professora, e a culpa não é da criança, é de um sistema que não nos dá o suporte necessário. Mas aí, deixando esse assunto para um outro momento, vamos tentar trazer isso de maneira mais leve. Do mesmo jeito que eu, como professora, você como professor, se sente cobrado com tantas dificuldades, talvez essa criança esteja na sua sala com todas essas dificuldades. E a gente, por trazer para a sala um problema nosso, acabamos, sem querer, dificultando a vida dela também. Fundamentação legal. Hoje nós temos direitos de adaptações. Então não é mais a questão de, professora, meus alunos todos se envolvem, eles todos se dão bem, todos leem, embora um tenha algumas dificuldades, todos eles têm uma boa desenvoltura e todos vão ser avaliados do mesmo jeito. Hoje a lei já garante para esse atípico direito de atividades adaptadas, para proporcionar a ele um ambiente, uma avaliação que traga a ele mais leveza e tranquilidade, para demonstrar as habilidades construídas. Então não é mais uma questão de querer ou não, é um direito que ele tem, tá? E a colaboração, o que a gente pode fazer? Pulei estratégias. Quais são as estratégias que a gente pode atentar para adaptar essa prova? Primeiro, a questão do PEI. Quando esse aluno tem um PEI, que é o Plano Educacional Individual, nesse plano consta lá todos os objetivos, todas as metas a serem alcançadas, estratégias. Então, a ideia é o professor se organizar com o professor regente, se organizar com o professor da sala do AEE e trabalharem juntos uma maneira, uma estratégia para trazer para essa avaliação dessa criança. E outra estratégia seria a questão de colaboração mesmo entre os professores, que a gente já entra aqui na colaboração. A gente tem um banco de dados, de atividades já adaptadas, que possam trazer experiências, que os professores troquem ideias. Então, ter um momento para conversar com o professor do AEE, para conversar com os demais professores, e aí ir traçando metodologias que sempre volte para esse P desse aluno. Porque quando um pai for questionar, quando a própria coordenação questionar, você está respaldada, é baseado, estruturado, de acordo com o plano individual desse aluno. Comenta abaixo qual é a tua maior dúvida, para que troquemos experiências. Se essas informações fizeram sentido para você, segue nosso canal e nós vamos crescer junto, amadurecendo ideias, trocando experiências. Fica aqui que tem muito mais.